Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. Doutor Milton, ontem, após a gente fazer alguns comentários aqui na rádio sobre esse aumento de impostos que deve ser anunciado possivelmente hoje, nos próximos dias, não se sabe bem a data, pelo governo federal, o senhor me chamava a atenção para um caso e aí, por isso eu convidei o senhor para conversarmos hoje, nesta manhã de quinta-feira. O ministro Joaquim Levy, na sua entrevista coletiva de terça-feira, no café da manhã com jornalistas em Brasília, falou em aumento de impostos de empresas pessoais. O que dá para traduzir por empresas pessoais nesse economês juridiquês que a gente tem no Brasil hoje? Bom, Felipe, já de início essa expressão ela fica equívoca, porque empresas pessoais, para nós do direito, são as sociedades de pessoas. Isso envolveria as empresas, as pessoas jurídicas, os profissionais liberais e também todas as sociedades limitadas. Mas eu vi a entrevista do ministro e entendi o que ele quer se referir. Ele criou essa expressão empresa pessoal, não existe. Toda empresa que é de alguém é uma empresa pessoal. Perfeito. Tá certo? Então, não é isso que ele quer se referir. Ele quer se referir às pessoas jurídicas dos profissionais liberais. Ou seja, as pessoas jurídicas constituídas por jornalistas, advogados, médicos, contadores, engenheiros e outros profissionais liberais que são, sim, estimulados a se reunir em pessoa jurídica por uma questão muito simples. A pessoa que quando faz isso é porque a ideia é empreender, a ideia é empregar e a ideia é que isso sendo estimulado implica em desenvolvimento e mais pagamento de tributos. Entretanto, no Brasil nós temos uma dificuldade de entender que existe um estudo chamado curva de Laffer, que a partir de determinado momento da carga tributária, por mais que tu aumente as alíquotas, etc., a arrecadação começa a cair porque as pessoas param de pagar. Você estimula, na verdade, com muita carga tributária, a sonegação. Evidente. Então, a partir de determinado momento da curva, a arrecadação começa a cair, não aumentar. Se nós tivemos aqui um exemplo em Canoas, por 2 vezes, houve uma diminuição das alíquotas do imposto sobre serviço e a arrecadação aumentou. Não precisa ir longe, em Canoas, né? Isso é uma representação prática disso que a gente afirma e que os governos têm, com uma ótica muito, muito curta, têm dificuldade de enxergar. Certo. Esse filme, inclusive, Felipe, apenas para concluir essa primeira parte, já vimos em 2005, quando, coincidentemente ou não, o secretário da Receita Federal era o mesmo Jorge Rachid, que foi novamente guindado para secretário da Receita Federal agora. Então, não sei se a ideia foi dele ou não, mas eu chego a suspeitar que o ministro se instalou lá na poltrona do Ministério da Fazenda, uma montanha de contas para pagar, e perdido veio o secretário, de novo com a solução de 2005, que é de aumentar a carga tributária incidente sobre essas pessoas jurídicas especificamente. Nos últimos dias a gente tem olhado muito para duas questões, né? O ministro Joaquim Levy, a equipe econômica, pode, sem passar pelo Congresso, recriar a CID, né, o imposto sobre os combustíveis, colocar uma alíquota alta no imposto sobre combustíveis e também em produtos importados. São duas que mexem ali rapidamente, sem problema nenhum, porque não precisa passar pelo Congresso. Esta questão das empresas, pessoas jurídicas, também não precisa passar pelo Congresso, também é simplesmente mexer na forma como a lei está escrita agora e é automático? Na verdade, nós vivemos num país diferente, né, Felipe? Nada precisa passar pelo Congresso, porque nós temos um instituto muito mal utilizado, que chama-se medida provisória. Né? Então, os governos, o executivo, em algum momento faz o que quer e submete ao Congresso Nacional depois. Que em algum momento o Congresso vai analisar ou não, né? Em algum momento o Congresso vai analisar ou não, nós sabemos o que acontece daí, né? Nós tivemos vários outros casos de quando se tentou renovar a CPMF, que foi rejeitada, terminou sendo rejeitada no Congresso Nacional
por uma imensa reação de todo o povo brasileiro, mas que o governo liberou 100 milhões em projetos dos deputados em 2 dias, né? Então, assim, o governo tem a base, né? E tem os mecanismos que eu nem quero me referir nesse momento para estimular os deputados. Mas, assim, lá em 2005, Felipe, quando se tentou fazer esse aumento, foi o caso talvez você lembre, a medida provisória 232, ela ficou famosa porque o Congresso rejeitou esse aumento. Um aumento igual ao que se quer fazer agora, para essas pessoas jurídicas de profissionais liberais. Porque e é evidente, isso foi uma escolha do legislador para estimular a iniciativa privada, o empreendedorismo, né? E outra coisa, quer dizer, o ministro diz que não vem aí um saco de maldades. Talvez o saco não, mas a declaração dele já é um pouquinho malvada, Felipe. Não só pelo efeito que ela pretende, como a forma como ela foi colocada. Porque na entrevista ele diz o seguinte, que há casos de empresas pessoais, como ele chamou, que a tributação, ao invés de ser 27,5%, que de certo é o que ele pagava lá no Bradesco, ao invés de ser 27,5%, é 4% ou 5%. Isso é uma mentira. 4% ou 5% é o imposto de renda. Acontece que se eu me organizo em pessoa jurídica, eu tenho que pagar PIS, COFINS, eu tenho ainda o ISS, o Imposto sobre Serviços, eu tenho o adicional do imposto de renda, eu tenho uma série de compromissos que a pessoa física não tem. Tu não pode comparar tirando do contexto. E essa tributação, é bem verdade, que fica bem abaixo de 27,5%, mas hoje gira em torno de uns 15% a tributação global dessas empresas. Só que essas empresas, evidentemente, quem se organiza assim, você vai atrás de um sócio, você vai empregar pessoas, até mesmo para cuidar da contabilidade, você tem outros custos, além dos tributos, que fazem gerar riqueza para terceiros. Então é uma ótica muito curta isso. O governo, ao invés de demitir os seus funcionários, que comprovadamente há esse quadro inchado de CCs, etc., né? E racionalizar a sua gestão, o governo quer demitir na iniciativa privada. Bom, o senhor lembra o caso da 232 em 2005, rejeitada no Congresso Nacional por causa de uma mobilização da sociedade, uma reclamação muito grande. Foi imensa mobilização. O senhor imagina o seguinte, vamos ter de novo, não pode ser feita de forma direta, mesmo que seja feita a modificação, vai ter que em algum momento passar pelo Congresso isso, em primeiro lugar, essa questão. Vai ter que passar pelo Congresso e aí, evidentemente, tenho certeza que as entidades, as pessoas todas vão se mobilizar. Porque, veja, isso não atinge, tu tem um endereço imediato, direto, quando tu aumenta a carga tributária de algum setor específico, mas existe um efeito indireto. Então, por exemplo, se, no meu caso, no meu escritório, a carga tributária aumenta, eu tenho que passar isso para os preços. Eu vou ter que repassar isso. Claro. A clínica dentária, ela vai ter que repassar. Então, há um aumento de custo para todo mundo, porque isso tudo é repassado de algum jeito ou de outro. Sim, são prestadores de serviços, boa parte deles, a maioria, nesses casos, se encaixam em prestadores de serviços, e a gente tem uma inflação sobre serviços que já é alta no Brasil. Exatamente. Então, há uma contaminação global de inflação, de custos, etc, etc. Tudo isso, ao invés de o governo racionalizar a máquina estatal, tá certo? Então, como eu te disse, ao invés de demitir os seus funcionários ociosos, ele quer demitir na iniciativa privada, porque isso é o que vai acontecer. Porque tem pequenas pessoas jurídicas que, se o governo não atrapalhar, elas vão crescer, mas que isso acontecer, vão ser obrigados a demitir. Então é interessante, o governo, em vez de demitir os seus funcionários, ele demite os dos outros. Bom, portanto, é o seguinte, nos próximos dias o governo vai anunciar esse pacote que o ministro evitou falar de pacote de maldades, né? De saco de maldades. Não é pacote de maldades. É saco de maldades, né? Não é saco de maldades. Ele disse que não é, mas é o seguinte, nos próximos dias o governo vai oficializar esse pacote. Nós todos, a boa parte da imprensa, está olhando para a CID, está olhando para
outros impostos para produtos importados. E naquela fala do ministro lhe chamou a atenção, e boa parte da imprensa ontem, é bom lembrar isso, né, também tratava desta questão, de diferentes formas, mas que no passado já aconteceu isso e, abre aspas para esse coincidentemente, fecha aspas, Jorge Rachid era o secretário da Receita Federal e foi quem encaminhou esse assunto em nível de governo, é isso? E efetivamente essa é a parte mais preocupante, porque assim, ó, quando trata de importados, evidente, tu tem empresas que trabalham com importados e que se os importados ficarem muito caros vão sofrer, etc. Mas sempre que a gente pensa em importados, a gente pensa que os importados que o governo vai querer tributar são os supérfluos. Porque o governo não vai sobretaxar máquinas que não existam similares nacionais. Ele não vai fazer. Aí seria uma sandice total. Sim, sim. Né? Então, momento... assim, não é o que eu espero. Não. Então, há determinadas coisas que se pode fazer. O governo tem que investir mais ainda em aperto à sonegação, racionalizar os seus custos, etc. E o ministro da Fazenda, seja quem for, Felipe, seja qual for o partido, isso nós precisamos nos reeducar. Para ele aumentar tributos, ele tem que ir para a televisão e mostrar as contas. E dizer o seguinte, olha aqui, ó, eu fiz tudo que eu podia. Eu não tenho mais de onde tirar. E é por isso que eu vou fazer vocês pagarem a conta. E aqui no Brasil ninguém faz isso. Tá O certo. ministro vai para a televisão, diz que vai aumentar... E aí, para um pouquinho, aumentar o tributo tem que ser a última solução, não a primeira. Tá certo. Vice-presidente da Federação, advogado tributarista, professor Milton Terra Machado. Obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe, obrigado a todos. Um abraço.